Quando todas as armas forem de propriedade do governo, este decidirá de quem são as outras propriedades. Benjamin Franklin. Você ouve agora FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Violência, insegurança, violação de liberdades, conflitos internacionais, todos esses temas estão presentes em nosso dia a dia. No entanto, embora todos eles tenham alguma relação com a possibilidade de a população, a sociedade civil, exercer a sua autodefesa, o tema do armamento civil no Brasil ainda é um grande tabu. Se no início do século a maioria da população brasileira votou pelo direito à autodefesa, como que depois de quase 20 anos ainda achamos difícil discutir e tratar abertamente do tema das armas para civis no Brasil? Qual o status atual do debate em relação às armas no Brasil? Há alguma causalidade entre armas e violência? Este é o 7º episódio do FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade, e buscaremos responder essas e outras questões hoje com os nossos convidados. Meu nome é André Felipe Marquesi, administrador e empresário. Sou associado ao IEE desde 2019 e serei o apresentador do FLcast. Comigo, Rafael Abreu, advogado, doutor em Direito e associado ao IEE desde 2020. E o nosso convidado hoje é João Pedro Petec. Ele é advogado criminalista, especialista em Direito Penal e Processo Penal e mestre em Ciências Criminais. Também é coordenador do movimento Armas pela Vida. Abreu, Petec, muito obrigado aí pela presença. Obrigado, vamos lá. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, falar para a audiência do Fórum da Liberdade, do Instituto de Estudos Empresariais. Vamos enfrentar esse debate espinhoso, mas relevante e fundamental para o futuro do Brasil. O conteúdo do FLcast só é possível e é trazido até você graças aos nossos investidores Évora, Gerdau, Grupo RBS e Bitso e apoiadores Ouro, Itaú, Icatu Rio Grande Seguros, PUC do Rio Grande do Sul, Atlas Network e Grupo A Mais Educação. Então, Petec, para a gente começar o nosso bate-papo, muitas vezes as pessoas acabam abordando essa questão de armas e violência de uma maneira muito emocional, né? Então a gente vai tentar ser o mais racional possível aqui, né? Analisar dados, analisar fatos. E eu queria te perguntar, remeter lá para o início dos anos 2000, mais especificamente 2003, que a gente teve o famoso Estatuto do Desarmamento, né? Foi aprovado aí, com o intuito de tirar o Brasil do ranking dos países com mais homicídios do mundo, né? E, estranhamente, isso não foi cumprido, o que parece demonstrar que não existe uma correlação, né? Entre a posse de armamento por parte da sociedade civil e a violência, né? Eu te pergunto, a posse de armas pela sociedade civil pode, de alguma forma, incrementar o grau de violência de uma nação? Bom, André, essa é uma questão fundamental para esse debate, mas a gente tem que apresentar alguns pontos iniciais para que a gente possa chegar numa eventual posição ou uma eventual resposta a esse questionamento. E isso depende do seguinte: nós temos que avaliar que a segurança pública no Brasil é um tema literalmente de vida ou morte, e, portanto, ele deve ser um tema prioritário. E, embora eu acompanhe as discussões do IEE, do Fórum da Liberdade, todas elas são, sem dúvida, relevantes, se nós queremos dar continuidade a um projeto civilizacional para o Brasil, nós temos que garantir a segurança das nossas famílias. E quando eu digo nossas famílias, são as famílias de todos os brasileiros. Acontece que, sendo expostos, como nós somos todos os dias, a brutalidade, a ousadia do criminoso, e a leniência e a ineficácia, sobretudo, do sistema de justiça, nós nos acostumamos com esse estado de coisas e vivemos como sonâmbulos num campo de guerra, podemos dizer assim. E isso vai normalizando a violência e a criminalidade, e a gente passa a não perceber mais os termos propostos pelos criminosos e que nos conduzem a viver uma vida de vítimas. E o Brasil fez uma experiência, adotou uma postura ideológica com relação à segurança pública,
que vem sendo desastrosa para o país. E aí entra justamente o tema do controle de armas de fogo, que tem como fundamento original, podemos dizer assim, o controle social. E os vínculos com a segurança pública que foram sendo estabelecidos foram sendo construídos de maneira artificial. Tanto é assim que da proposta de banimento de armas, ou ao menos do controle total que se buscava com a aprovação do Estatuto do Desarmamento, e que incidiria sobre a circulação de armas legais, obviamente, não das ilegais, se seguiria, por meio da narrativa dos proponentes ao desarmamento, se seguiria uma diminuição do índice de homicídios. E isso não aconteceu. Com a verificação da ausência dessa queda, como não houve queda no índice de homicídios, com o controle estabelecido por uma das legislações mais rígidas do mundo, que foi essa adotada a partir de 2003 no Brasil, o Estatuto do Desarmamento, o discurso passa a ser que os crimes, embora tenham aumentado, eles diminuíram a velocidade de crescimento. Mas a verdade é que, em todo o histórico de acompanhamento dos índices, dos indicadores de homicídios no Brasil, não há um só intervalo que se permita alcançar a conclusão de que a restrição à circulação de armas legais tenha sido benéfico para o resultado homicídios praticados com armas de fogo. E isso nós podemos trazer, inclusive, com uma análise prévia ao Estatuto do Desarmamento, porque não foi o Estatuto do Desarmamento que primeiro iniciou as restrições à circulação de armas no Brasil. Houve uma legislação ainda anterior, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, o número dessa lei é 9.437, de 97. E essa foi, na verdade, o primeiro Estatuto do Desarmamento que nós tivemos depois da Era Vargas. E essa lei ela instituiu algumas mudanças fundamentais para a circulação de armas de fogo nas mãos de cidadãos. Estabeleceu a obrigatoriedade do registro de todas as armas de fogo em circulação no país, estabeleceu a autorização estatal formal para o porte de arma, a partir da comprovação de uma suposta efetiva necessidade, e introduziu os crimes de posse e porte ilegal de armas de fogo no Código Penal. Antes, esses delitos sequer eram considerados delitos, eram contravenções penais, crimes anões, crimes pequenos. E eles passam, então, a ter uma representação maior, com penas maiores, intervalos de pena maior, dentro do Código Penal, a partir de 1997. E essa lei vigorou de 97 a 2003, quando, então, é aprovado, em 23 de dezembro de 2013, o que também é muito estranho, na antevéspera do Natal, uma lei com essa importância no apagar das luzes do ano de 2003, já sob a égide do Mensalão, aprovada, e aí nós temos, de fato, o banimento das armas de fogo e a proibição geral e restrita do porte de armas no Brasil. E nós podemos falar, obviamente, das estatísticas que se seguiram aí, para que a gente possa, no decorrer do programa, demonstrar ainda uma vez que não se tratava de buscar apresentar uma solução para a segurança pública, porque desarmamento não interfere ou não é uma decorrência obrigatória para um resultado para a segurança pública, e sim para a segurança pessoal do indivíduo que vai ter acesso àquela arma de fogo. E, do mesmo modo, nunca foi uma preocupação, portanto, em diminuição de índices de homicídio, mas de controle social. Petec, acho que, te ouvindo aqui, fica muito claro que a narrativa de que o desarmamento civil melhoraria os índices de segurança pública, ela não é uma narrativa que não se comprovou. E considerando essa circunstância, nos parece também que, de outro lado, a narrativa atual para que, de algum modo, se mantenha esse status quo de desarmamento civil, é uma narrativa no sentido de que, se nós mudarmos, vai haver um incremento muito grande de crimes no país, justamente pela liberação das armas. A pergunta que eu te faço faz sentido falar dessa relação entre armamento civil, posse e porte, e segurança pública? Ou seja, essa relação entre que está arraigada na nossa discussão, ela é necessária para que se consiga levar adiante um projeto de uma sociedade que possa exercer o direito à autodefesa? Olha, Abreu,
o Marquez iniciou o programa, abriu o programa com uma frase do Benjamin Franklin, um founding father norte-americano. A minha visão sobre o acesso a armas de fogo, ele é muito mais principiológico do que utilitarista. Quer dizer, eu não me importaria com as estatísticas para poder defender esse ponto de vista, que é o acesso a armas de fogo como uma ferramenta para a efetivação do direito natural à legítima defesa. Mas, e não obstante isso, as estatísticas estão ao lado dos armamentistas. Então, nós temos dois elementos aqui. A primeira é uma questão de princípios, que dentro da visão jusnatural, quer dizer, de que um direito é universal e imutável e é preexistente a qualquer convenção social decorrente da autorização estatal, que não depende de autorização, não depende de reconhecimento estatal, nós temos um ponto de partida. E esse ponto de partida é uma ferramenta que possa salvaguardar o núcleo dos direitos naturais, que são, sem dúvida nenhuma, o direito à vida, o direito à liberdade de pensamento e expressão e o direito à propriedade privada, na visão do Hans Hermann Hoppe, ou então a busca da felicidade do próprio Thomas Jefferson, também um founding father. Não por outro motivo, os próprios norte-americanos, eles tratam as armas como, eles usam essa expressão, freedom in my belt. Eu levo a liberdade comigo, na minha cintura. Eu carrego a liberdade, eu garanto a liberdade com ela. E então, na verdade, nós não precisaríamos avançar sobre as estatísticas e comprovar que utilitariamente as armas são benéficas ou não para uma sociedade. Porque isso pode, eventualmente, não corresponder à segurança pública, quer dizer, uma resposta à segurança pública. Nós vamos estar limitando o acesso de pessoas, o acesso do indivíduo que tem o direito à vida, à liberdade e à propriedade, só porque, eventualmente, as estatísticas são contra esse acesso, não me parece o mais razoável. Mas, no caso brasileiro, nós podemos comprovar que é justamente o contrário. As estatísticas demonstram que o aumento do número de homicídios se deu num período em que houve a efetiva diminuição da circulação de armas de fogo legais no país, justamente com a entrada em vigor de legislações muitíssimo rígidas para esse fim. E se nós pensarmos que os Estados Unidos trouxe já na sua declaração de independência, lá em 1776, que os Founding Fathers viam, né, entendiam que algumas verdades eram autoevidentes e que todos os homens eram criados iguais e dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, como entre eles a vida, justamente a liberdade e a busca da felicidade, nós vamos entender por que eles dão tamanha importância à segunda emenda à Constituição, que vai dizer justamente que o direito de ter e portar armas de fogo pelo cidadão não pode ser infringido. Não obstante, nós temos visto em vários estados, e recentemente, nessa semana que passou, nós tivemos uma decisão importantíssima da Suprema Corte dos Estados Unidos, alguns estados acabaram, como aqui no Brasil, restringindo esse direito. E a Suprema Corte, então, no dia 23 de junho, toma uma decisão que estabelece que os estados estão proibidos de exigir critérios subjetivos para que cidadãos possam exercer esse direito de se defender com armas de fogo, como, por exemplo, o estado de Nova York, que era justamente, foi o processo que chegou até a Suprema Corte, em que uma associação de Nova York, uma associação de rifles e armas de fogo de Nova York, entrou contra a superintendência da polícia de Nova York, dizendo que a polícia exigia que os requerentes, quem iria requerer o porte de arma ao departamento de polícia, tinha que provar uma necessidade efetiva, que é exatamente a expressão que nós usamos aqui no Brasil desde 2003. Passou de 97 e 2003, isso foi aprofundado, que é uma exigência que não explica, a legislação não explica o que é efetiva necessidade, mas o delegado de polícia, ele exige que a pessoa comprove, para ter o porte de arma de fogo, para que ela possa portar esse armamento na rua, é exigido que a pessoa comprove uma necessidade para além da necessidade normal de qualquer outro cidadão.
e com base na discricionariedade do delegado, o delegado de Polícia Federal pode, aqui no Brasil, como podia em Nova York, até essa decisão da Suprema Corte, negar o acesso à arma de fogo e ao porte de arma de fogo, porque a pessoa, no entendimento do delegado, não teria comprovado uma efetiva necessidade. Então, nós vemos que, mesmo em países em que a legislação de armas e a cultura ela é muito importante no sentido da preservação desse direito, lá também há essas discussões desse nível. E aqui no Brasil nós estamos ainda, embora com algumas mudanças nos últimos 2 anos, algumas pequenas mudanças em relação às armas de fogo e o acesso a elas, nós ainda temos muito que caminhar para que a gente possa chegar a uma resposta a essa demanda, que é uma ferramenta para que a gente possa exercer a legítima defesa armada. Perfeito, Petek. Pô, tua fala abriu, trouxe tantas informações que abriu oportunidade para várias perguntas em cima disso. Mas vou aproveitar o gancho que tu comentaste da Declaração dos Direitos do Cidadão dos Estados Unidos, né? E que no artigo 2º realmente consta, né? Sendo uma milícia bem regulamentada, necessária para a segurança de um Estado livre, o direito do povo de manter e portar armas não deve ser violado. Mas isso acaba, atualmente, né, a gente teve alguns tiroteios em massa em escolas lá, né? E esse é uma discussão que está bem premente na sociedade americana, né? Como que tu entende que deve... a gente pode fazer alguma relação de causalidade, de acesso facilitado a armas, até no caso por pessoas com alguma deficiência mental, né? Com esses episódios tristes aí que vem acontecendo, que ocorreram lá, né? Existe algum argumento que possa ser aceitável para restringir o acesso de armas para coibir esse tipo de situação? Tu entende? Qual é a tua visão sobre isso? Não, é evidente que há alguns elementos que devem ser levados em consideração para que alguém possa ter acesso a uma arma de fogo e que, eventualmente, possa portá-la. E nos Estados Unidos, o que nós temos visto nos últimos anos são ataques de 2 frentes, digamos assim, de uma religião, de uma determinada religião, que acaba provocando esses ataques terroristas, e cidadãos desequilibrados mentalmente. Em ambos os casos, nós não temos só a utilização de armas de fogo, nós temos a utilização de explosivos, facas, veículos, outras ferramentas. É claro que a arma de fogo ela é bastante utilizada, mas se nós formos ver, a maioria dos ataques, a ampla maioria dos ataques, acontece em locais em que as armas são proibidas. Então, os terroristas, os atacantes, eles conseguem compreender que uma zona livre de armas, como eles chamam nos Estados Unidos as gun free zones, são locais em que as pessoas estão proibidas de ter armas e, portanto, as pessoas que respeitam a lei, que é a maioria, não vai portar armas naquele local e o atacante, o criminoso, ele sabendo disso e não se importando com a lei, porque ele não se importa, tanto é que ele pode ter acesso a armas de fogo de maneira ilegal e não vai se preocupar com uma legislação que impõe uma pena para alguém que adquire ou porta uma arma ilegalmente. O criminoso ele não se preocupa com isso. E ele, portanto, sabendo dessa circunstância, ele se utiliza dela para fazer o maior número de vítimas possíveis. Nos Estados Unidos, facas e tesouras, elas são utilizadas 5 vezes mais para cometer homicídios do que fuzis. E nem por isso nós temos visto movimentos para tentar banir a utilização de tesouras em domicílio ou a utilização de facas nas cozinhas americanas. Por outro lado, o que nós temos visto nos Estados Unidos, e é um ponto bastante específico americano, tem a ver com a saúde mental, sim, do país, e a influência também, a gente pode perceber, do movimento antimanicomial, que desde a década de 70, aqui no Brasil também foi bastante forte, na Itália, sobretudo, e em alguns outros países. Esse movimento ele buscou dificultar que pessoas desequilibradas mentalmente ou com problemas mentais fossem submetidas a hospitais psiquiátricos e internações compulsórias e longevas, que era muito comum antes da década de 70 e 80. E nos Estados Unidos isso também acontece. Tanto é assim que muitos dos atiradores que
que praticaram esse tipo de ato horrendo já tinham sido identificados pelo condado, pelo serviço social do condado, das cidades ou do próprio estado, como pessoas com dificuldades psicológicas. Muitos haviam passado, inclusive, por tratamento e não foram internados e, obviamente, tiveram acesso, de alguma forma, a armas de fogo e acabaram cometendo esses atos. Mas não se trata de uma questão específica da arma de fogo, né? E sim de uma situação mental e, eventualmente, até religiosa, de intenção criminosa que utiliza de ferramentas, que é uma arma de fogo, e que, por outro lado, é a mesma ferramenta que vai poder proteger as pessoas desse eventual ataque ou desses eventuais ataques. Perfeito, Petek. Mas te ouvindo aqui, acho que trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Esse tema dos ataques de atiradores nos Estados Unidos, que é uma realidade que a gente não tem no país, muitas vezes é usado como um argumento para demonstrar que talvez nós não estivéssemos, e eu noto muito esse argumento em vários setores de pessoas que muitas vezes, inclusive, não são antipáticas à arma, mas em alguma medida acabam sendo por entenderem que existe uma espécie de falta de preparo da população brasileira para a utilização de armas de fogo. É muito comum aquele argumento o brasileiro não está preparado para isso, né? E ouvindo isso, eu pergunto assim, qual é o argumento que hoje, na tua vivência como ativista do movimento pró-armamento civil no Brasil, qual é o argumento que hoje tem sensibilizado e qual é o argumento que não tem sensibilizado os representantes no Brasil? A gente sabe que nos Estados Unidos a gente tem a NRA como um instrumento de lobby muito forte e no Brasil nós não temos esses instrumentos desse tipo. De outro lado, nós temos instrumentos desse tipo daqueles que são contrários à utilização do armamento civil. Nas tuas vivências hoje, o que pega para o legislativo brasileiro e para o establishment político brasileiro quando tem a ver com armas? Bom, Abreu, assim, nós temos algumas iniciativas parlamentares, inclusive uma frente parlamentar na Câmara Federal, nomeada Frente Parlamentar Armas pela Vida. Há outras iniciativas como a nossa, como é o caso do Movimento Pro Armas, e o Armas pela Vida trabalha diariamente para levar essa temática e a importância dela para dentro do Congresso, para que a gente possa discutir e avançar na legislação, coisa que não aconteceu até aqui, né? O que nós tivemos, as mudanças que nós tivemos, e uma maioria delas foi obstaculizada por decisões monocráticas, ainda em processos ainda em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, e todas elas por meio de decretos executivos levados a efeito pelo presidente da República. Mas nós não tivemos uma mudança legal, quer dizer, uma legislação federal, uma mudança no Estatuto do Desarmamento em todo esse período, mesmo com a nova legislatura, depois da saída do PT, ou mesmo na transição com o governo Temer. E, na verdade, o que mais sensibiliza é, obviamente, a resposta da sociedade, que já havia, ao ser consultada lá em 2005 no referendo sobre a proibição ou não da comercialização de armas de fogo no Brasil, já havia dado a sua resposta. A população, 64% dos brasileiros, foram às urnas e disseram: nós queremos a manutenção da comercialização de armas de fogo e nós queremos ter acesso a armas de fogo para a nossa proteção, para a nossa proteção pessoal. No Rio Grande do Sul foram 87% dos gaúchos que votaram contra o banimento à comercialização de armas. Então a resposta da sociedade já foi dada, tá? O que acontece é que os políticos não deram voz à sociedade brasileira e passaram a utilizar elementos técnicos, legislativos e eventualmente até executivos para frear, para trancar e para não respeitar a vontade do brasileiro. Vocês querem um exemplo? Durante o governo do PT, logo depois do referendo popular, nós temos na legislação, no Estatuto do Desarmamento, duas expressões, uma para a posse de armas e uma para o porte de armas. O que diz a legislação em relação àquele que vai fazer um pedido para adquirir uma arma de fogo, para ter a posse de arma de fogo na sua residência ou no seu local de trabalho? Ele tem que declarar a efetiva necessidade.
Então, a expressão que o legislador usou lá em 2003 e que vige até hoje é declarar efetiva necessidade. Com relação ao porte, na parte da legislação do Estatuto que fala sobre o porte, a exigência, a expressão que o legislador utilizou foi que o requerente deverá demonstrar a efetiva necessidade. Então, o legislador usou de duas expressões diferentes para dizer, obviamente, coisas diferentes, senão teria utilizado a mesma expressão. E, portanto, nós teríamos que respeitar que, para obter o registro de uma arma de fogo para ter em sua residência, bastaria que a pessoa dissesse: eu declaro que tenho efetiva necessidade. E para obter o porte, ela tem que demonstrar, comprovar, com elementos, documentos, etc., narrativa, para que o delegado possa realmente avaliar isso. Agora, durante o governo do PT, em 2005, é emitida uma instrução normativa e também um decreto regulamentador do Estatuto do Desarmamento, que vai dizer lá que declarar é o mesmo que demonstrar. Então, equipara-se declarar a demonstrar. E aí, a partir desse momento, as pessoas passam a ter um obstáculo praticamente intransponível para ter a posse de uma arma de fogo. Portanto, passa-se a exigir do cidadão o mesmo nível, o mesmo índice de comprovação, de demonstração para a posse que para o porte. Isso foi modificado agora na última legislatura e nós temos aí uma diferenciação. A pessoa que quer ter acesso a uma arma de fogo, basta que ela declare e que se ela quiser ter o porte de arma, ela tem que, de fato, comprovar. Isso agora ficou definido, é uma mudança, mas nós não sabemos se essa mudança se manterá, porque, a depender do governo que venha nos próximos anos, nós podemos ter essa modificação com uma mera canetada. A grande questão que se coloca é que nós tivemos, em 2019, a maior redução de homicídios da série histórica, tá? Desde quando os dados são coletados. E nós tivemos 44 mil homicídios em 2019. Tá? É muita coisa ainda. O Brasil é um país que tem um índice de homicídios absurdo, é um dos países mais violentos do mundo. A criminalidade é muito violenta, sem dúvida alguma, mas nós tivemos uma diminuição. Se nós formos pensar que em 2017 nós tínhamos 63 mil homicídios, em 2019 nós passamos a ter 44, tá? E em 2018, 55. Então nós tivemos uma diminuição de 2017 para 2018 de 12%, mais ou menos, e de 2018 para 2019 de 21% nos homicídios totais. Já nos homicídios com arma de fogo, nós tivemos uma diminuição ainda maior. De 2017, nós tínhamos 47 mil, fomos para 41 mil homicídios cometidos com armas de fogo em 2018, então 13% a menos que o ano anterior. E em 2019, nós tivemos 30.900 homicídios, que significa uma diminuição de 25% a menos que o ano anterior, que já havia tido uma diminuição de 13%. Ou seja, nós temos aí uma diminuição de cerca de 35% nos homicídios, ao passo que nós temos um aumento de 2017 a 2019 de 65% nos registros civis de arma de fogo, né, por cidadãos. Né? Uma redução no nível de homicídios, no número de homicídios, com um aumento exponencial do registro de armas de fogo para o cidadão. Então, claro que esse é um dado, é uma informação, é um fato que o legislador ele é obrigado a reconhecer. Mas a discussão que se dá na Câmara, que é travada na Câmara ou no Senado, ela é muito mais de sensação, é muito mais de ideologia do que, de fato, uma discussão principiológica ou estatística. Perfeito, Petec. Bom, pela tua fala aí já dá para ter claro aí que existe uma relação efetiva de causalidade mesmo, né? O aumento do número de registros trouxe uma redução, né? De fato, se verificou. A gente sabe, né, Petec, que o cidadão mal intencionado, o indivíduo mal intencionado, ele não vai cumprir todas as etapas legais para adquirir uma arma. Ele consegue acesso através do mercado negro, né? Paga lá o valor que o mercado cobrar, vai ter acesso à arma, muitas vezes raspada, né, irrastreável,
mas o cidadão de bem, sim, ele tem diversas etapas a cumprir. E aí eu queria, para a gente ser um pouco didático aqui, para que tu explicasse, porque quem não tem conhecimento acha que é muito fácil ou é muito difícil. Vamos detalhar. Como é que é esse passo a passo? A pessoa, quero adquirir um certificado de registro, né? Isso, Como é que é hoje a legislação brasileira nesse quesito? certo. No Brasil, nós temos uma legislação que ela separa, tá, a, a obtenção ou os pedidos de arma de fogo para a defesa e os pedidos e autorizações de arma de fogo para a caça, para a prática do tiro esportivo ou para o colecionamento. Na verdade, o ordenamento jurídico brasileiro é uma verdadeira coxa de retalhos no que se refere a armas de fogo, porque nós temos uma legislação federal, que é o Estatuto do Desarmamento, nós temos decretos executivos, nós temos portarias do Exército, nós temos portarias interministeriais e nós temos ainda instruções normativas. E isso por quê? Porque parte do controle é feito pela Polícia Federal, submetida ao Ministério da Justiça, e parte é feita pelo Exército, submetida ao Ministério da Defesa. As aquisições, registros e portes de arma relativos a pessoas físicas para a defesa ficam a cargo da Polícia Federal. E as aquisições, registros e controle de pessoas físicas que sejam atiradores, caçadores ou colecionadores, os conhecidos CACs, são realizados pelo Exército Brasileiro. Então, a primeira coisa é que a pessoa precisa definir o que ela está buscando. Eu quero uma arma para minha defesa, ou eu quero praticar o tiro esportivo, eu quero praticar a caça dos poucos animais que são permitidos no Brasil. Bom, a partir daí, então, decidindo isso, a pessoa vai buscar o encaminhamento para um ou para outro órgão. Mas digamos que a pessoa queira adquirir uma arma de fogo para que ela possa ter na sua residência. Então, ela vai fazer para sua defesa pessoal. Então, ela vai fazer um pedido à Polícia Federal. E a primeira coisa é que ela tem que buscar um clube de tiro, porque nesse clube de tiro ela vai ter um instrutor que é cadastrado junto à Polícia Federal, é reconhecido pela Polícia Federal como um instrutor de armamento e tiro, para que ele possa fazer um curso de manejo, de segurança e de tiro daquela ferramenta, daquela pistola ou daquele revólver que a pessoa vai adquirir, e vai realizar uma prova para que essa pessoa demonstre que ela tem capacidade de utilizar esse armamento, uma prova escrita e depois uma prova prática de tiro que será submetida a esse instrutor, que depois vai encaminhar a documentação comprovando se a pessoa conseguiu passar na prova ou não, obteve sucesso ou não, e essa documentação vai à Polícia Federal. Além disso, a pessoa vai ter que ser submetida a uma bateria de testes por um psicólogo, que também é um psicólogo cadastrado na Polícia Federal, e é uma bateria de testes que vai avaliar uma série de fatores, assim como nós, claro que é um teste muito, muito mais profundo, muito mais aprofundado que o da autoescola, mas digamos que ele corresponderia, dentro da estrutura da autoescola, um teste psicológico, para que a pessoa possa demonstrar que tem capacidade tanto de dirigir um veículo, quanto de possuir uma arma de fogo. Além disso, a pessoa vai ter que, obviamente, comprovar que ela não tem antecedentes criminais, que ela tem trabalho lícito, residência fixa, quitação eleitoral e alguns outros documentos, além da própria declaração de efetiva necessidade. E isso tudo vai a uma análise do delegado da Superintendência de Polícia Federal da região do requerente, e o delegado poderá, então, autorizar a aquisição de uma arma de fogo. Essa aquisição ela vai permitir que a pessoa tenha uma arma de fogo dentro exclusivamente da sua residência ou no seu local de trabalho, certo? E aí a pessoa poderá fazer uso, obviamente, dela para a sua defesa. Então, há uma série de requisitos, sim. Isso não foi modificado de 2003 para cá. Esses requisitos eles seguem previstos na lei, e todos têm que superá-los para que se possa adquirir uma arma de fogo ainda hoje no Brasil. Perfeito. Uma dúvida que eu tenho, Petec, então, o registro a diferença de registro entre o Exército e a Polícia é que o registro no Exército permite a emissão de guias de trânsito, né? Que tu pode Isso. aí levar, além de... Porque na Polícia tu tem um registro e pode ter a posse da arma em até 2 endereços, se eu não me engano, né? Me corrija se eu estiver errado.
E o cadastro junto ao Exército permite a emissão dessa guia de trânsito para levar clubes de tiro para praticar. Há uma diferença, e por isso a pessoa tem que avaliar efetivamente o que ela vai, qual é o interesse dela na aquisição da arma, porque há algumas barreiras na rotina da pessoa que tem uma arma de fogo autorizada pela Polícia Federal ou pelo Exército. E isso por quê? Porque a pessoa que tem um registro de arma de fogo autorizado pelo Exército, como atirador, por exemplo, ele tem autorização para portar essa arma quando ele estiver em deslocamento, portar essa arma na cintura, pronta para utilização, como se fosse um porte de arma concedido pela Polícia Federal, mas restrito ao deslocamento entre o local de guarda dessa arma, a residência do atirador, até o local do clube de tiro em que ele vai participar de algum treinamento ou de alguma prova. E isso faz muita diferença, porque nos casos de armas que são cadastradas pela Polícia Federal, a pessoa tem que pedir uma guia, toda vez que quiser ir treinar, ela tem que pedir uma guia e ela não pode portar essa arma pronta para uso quando ela estiver em deslocamento para o clube. Então é uma situação bem diferente. O atirador ele tem mais liberdade de usar, de estar portando essa arma nos deslocamentos para o clube, como se ele tivesse autorização para portar essa arma em sua defesa. A diferença é que a defesa é apenas naquele momento em que ele estiver em deslocamento. Isso até por uma questão, obviamente, da vida, mas também para salvaguardar o próprio acervo, que muitas vezes os atiradores, por exemplo, que utilizam armas longas, espingardas, para tiro olímpico, tiro ao prato, etc., eles possuem armas caras, armas que têm um valor agregado muito alto, e antigamente não podiam utilizar nenhuma outra arma curta, mesmo que eles tivessem uma arma no seu acervo, para defender aquela espingarda. E, obviamente, a espingarda é uma arma que não é permitido o porte, portanto, eles jamais poderiam se defender ou defender aquela arma usando ela mesma. Então, eles teriam que usar uma segunda arma. E aí é que veio, em 2017, uma portaria do Comando Logístico do Exército que autorizou, então, isso é bastante recente, essa mudança, autorizou que o atirador pudesse portar uma arma de fogo municiada, pronta para uso, no deslocamento para o clube. Antes disso, os atiradores eles corriam o risco de terem a sua arma roubada justamente nesse deslocamento. Os criminosos sabiam que o atirador não podia andar com a arma pronta para uso e às vezes até seguiam atiradores que saíam ou chegavam de um clube de tiro para poder acessar essa arma. E a arma era obrigatoriamente, ela tinha que ir desmuniciada, uma parte dela tinha que estar numa parte do carro, outra no porta-mala, ela não podia ter nenhuma forma de o atirador montar aquela arma e utilizá-la em algum momento. Então era uma situação muito difícil que foi modificada bastante recentemente. E, vejam bem, de um dia para o outro, com a edição dessa portaria 28 do Comando Logístico do Exército, de um dia para o outro, 200 mil atiradores passaram a poder portar a sua arma de fogo no deslocamento de casa para o clube de tiro. E nós não temos, de lá para cá, nenhum indicativo de utilização dessas armas para prática de crimes por esses 200 mil atiradores brasileiros. Perfeito, perfeito. Petek, ouvindo aqui a tua exposição, a gente já conhece um pouco, mas é sempre muito legal entender esses procedimentos, que são procedimentos absolutamente burocráticos. O que fica claro é que, embora o governo mais recente aqui tenha feito algumas alterações do ponto de vista do procedimento, pouco mudou do ponto de vista do procedimento com relação ao que hoje é o nosso marco jurídico aplicável à posse e porte de armas de fogo por civis. O que mudou, entretanto, e aí a pergunta que eu gostaria de fazer para ti é justamente nesse aspecto, é a compreensão dos limites a respeito de que tipo de armamento os civis podem utilizar. A gente teve uma mudança em alguma medida sensível que autorizou a utilização de armamento um pouco mais pesado do que o armamento que até então era permitido. E essa me parece uma pergunta importante, porque, embora boa parte da população concorde em abstrato com a possibilidade de posse, especialmente, mas também de porte de armas de fogo de baixo calibre, existe sempre aquela questão que se tornou quase um meme de internet com relação... Bom, então, se existe um direito à autodefesa,
onde que termina esse direito? Eu posso ter um tanque, eu posso ter um míssil, etc. Então, gostaria de te ouvir um pouco sobre esse falso problema e entender um pouco qual é também a tua posição, a partir do teu conhecimento com relação a armas, do que de fato faz sentido defender para um civil no Brasil. Bom, a primeira grande investida contra a liberdade que nós temos de armamento por civis e até forças armadas veio com Getúlio Vargas. Na Revolução Constitucionalista de 1932, o Getúlio descobriu que uma sociedade bem armada poderia sim dificultar e até impedir governos ditatoriais. E a resistência paulista foi muito forte contra as forças federais, justamente pelo forte armamento que as polícias estaduais e os civis, inclusive, que integraram as frentes de resistência, possuíam. Inclusive civis gaúchos, que foram para São Paulo engrossar as fileiras da Revolução. Então, 2 anos depois, em 1934, vem um decreto 24602 de 34, banindo a possibilidade de forças estaduais e civis terem armas de guerra. E aí, aqui é que começa, a raiz dessa diferenciação de armas de calibre permitido e calibre restrito, que se mantém até hoje. Esse decreto 24602, lá de 34, ele foi sendo remodelado com o tempo e depois passou a se chamar R-105, Regulamento 105 do Exército, foi sendo renovado e modificado com o tempo e até hoje ele está em vigor. O que houve, de fato, na gestão do governo Bolsonaro foi uma pequena modificação de entendimento quanto às armas que seriam de calibre permitido e de calibre restrito, apresentando um índice de energia, de potência de cada arma, de cada munição, e reestabeleceu, digamos assim, o acesso, transformando armas que eram de calibre restrito, desde essa época ditatorial de Getúlio Vargas até hoje, transformando armas de calibre restrito, algumas, em calibre permitido. Foi o caso do calibre da pistola 9mm, ou da .40, ou 45, ou os revólveres 357, que até então não estavam disponíveis para a população. E isso é um ponto importante, porque quando a gente vê apreensões de fuzis que crescem todos os anos, só no Rio de Janeiro, de 2017 para cá, de 2015 para cá, em 2015 tinham sido apreendidos 174 fuzis no Rio de Janeiro. Em 2019 foram 550 fuzis apreendidos. Isso equivale a mais de 30 milhões de reais em fuzil, tá? E esses fuzis nunca tiveram à disposição da população brasileira, assim como as armas de calibre que sempre foram de calibre restrito, a 9mm, 40, 45, e nós sempre vimos a utilização delas pelos criminosos e as apreensões delas pelos policiais, e não eram armas que estavam nas mãos dos cidadãos, e inclusive eram proibidas até pela polícia. Isso é uma situação realmente muito grave, porque durante um longo período de tempo, as forças policiais não tinham armamento do mesmo calibre, do mesmo poder de energia que tinham os criminosos. Então, isso foi um reestabelecimento de uma balança mínima para que as pessoas pudessem, tanto o civil quanto os militares, pudessem utilizar armas que são mais efetivas. E são mais efetivas, obviamente, para neutralizar uma ameaça e efetivamente poder proteger uma vida ou o próprio exercício do direito do policial naquele determinado momento. Então, da minha parte, a minha percepção é que a mudança para acessar armas de fogo de outros calibres, como as que nós podemos ter acesso hoje, ela, na verdade, já é adotada no mundo inteiro. Nós não tínhamos no Brasil uma categoria chamada Trigun, que é uma categoria de competição de tiro esportivo que existe no mundo inteiro e é uma das mais disputadas no mundo, porque nós não tínhamos a possibilidade de ter a utilização de um fuzil para ser a terceira arma. Quer dizer, era uma competição que não existia no Brasil porque nós não tínhamos a possibilidade de disputá-la por não poder ter acesso a uma arma de fogo. Para a prática esportiva de um esporte que nos deu a primeira medalha de ouro na Antuérpia em 1920. Quer dizer, o tiro esportivo é um esporte praticado no mundo inteiro e que o Brasil acabou banindo praticamente da sua vida, da vida cultural e esportiva, evidentemente, por restrições que tinham muito mais a ver com ideologia, com controle, do que
com a má utilização dessas armas para a prática de crimes, porque para isso bastaria um revólver 22 que a pessoa, quando quer praticar um crime, ela pode praticar, seja com uma 9mm ou não. Perfeito, Petec. Até é importante a gente ressaltar, né? Existe um entendimento, eu não sei se isso é legal ou não, mas enquanto a pessoa conseguir se defender de uma violência, né? Com qualquer calibre que seja, até com qualquer arma que seja, ela deveria ser autorizada a possuir ela. Por exemplo, assim, existe um comparativo, né? Uma pessoa dentro de uma cabine telefônica, se ela é alvo de uma violência, ela provavelmente vai poder se defender com um cano curto ou uma arma branca, mas uma pessoa que mora afastada da cidade, em uma casa de campo, por exemplo, se ela utilizar uma bazuca contra um ator de uma violência contra ela, provavelmente ela consiga atingir só esse ator da violência, esse autor da violência, e aí seria considerado ainda uma legítima defesa, né? Não sei se a gente pode utilizar essa analogia. Não, é claro, a legítima defesa, ela exige a utilização de meios adequados para... Proporcionais, né? Exatamente, proporcionais, o uso moderado e do meio necessário ou possível para que alguém consiga repelir uma injusta agressão. O Código Penal brasileiro, lá no artigo 25, ele nos concede o direito à legítima defesa, e não poderia ser diferente, porque é um direito natural poder exercer a legítima defesa, e o Código Penal vai dizer lá que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, quer dizer, de terceiro. Então nós temos lá uma agressão humana, uma agressão atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro. Essa agressão ela tem que ser injusta e tem que se utilizar o meio necessário ou possível. Quer dizer, se a pessoa só tem a bazuca e tem uma pessoa com um revólver 38, ela está no seu direito de utilizar aquele meio que ela tem, porque ela não vai conseguir repelir uma agressão sem a utilização da bazuca contra alguém que está usando um revólver calibre 38. Então, nesse caso, não haveria problema. E nós temos que ter em mente que quando o Código Penal nos concede esse direito à legítima defesa, se nós não temos acesso a armas de fogo, esse direito não é válido. É como se ele não existisse. Quando as pessoas propõem o desarmamento, elas ao mesmo tempo estão endossando a ideia de que as pessoas não têm direito à legítima defesa no Brasil. E mesmo a Constituição Federal de 1988 brasileira, embora ela não seja expressa como a americana, ela assegura a todos lá no seu artigo 6º o direito à segurança. E o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E é justamente aí que o armamento tem o seu espaço. Quer dizer, ele garante a segurança pessoal, ou pelo menos dá a ferramenta para que a pessoa possa exercer a segurança pessoal. Obviamente que isso não é garantia de segurança, mas é certamente uma ferramenta muitíssimo importante. Se nós pensarmos que o direito à legítima defesa, com proibição de acesso às armas de fogo, é uma mera formalidade, nós vamos pensar que é possível exercê-lo diante dessa proibição? É possível exercer a legítima defesa proibindo o acesso a armas de fogo? Por outro lado, é possível que um Estado assegure a proteção integral da vida e do patrimônio do seu cidadão? Algum governo poderia afirmar que seus cidadãos não necessitam de armas em qualquer hipótese? É muita inocência a gente pensar que o Estado vai estar sempre presente no exato momento da ocorrência de uma transgressão, né? Exatamente, exatamente. Por isso que nos Estados Unidos há uma clara compreensão de que o direito a possuir e portar armas de fogo diz respeito não só à criminalidade, mas especialmente à garantia da manutenção de um Estado livre. Eles usam a expressão free country. Porque o Estado ele não tem condições de estar ao lado do cidadão em todas as situações, principalmente no Brasil, em que nós temos um homicídio a cada 9 minutos, nós temos milhões de roubos todos os anos. E para além da criminalidade comum, é possível o Estado assegurar a todos os cidadãos que eles permanecerão livres de autoritarismo ou de medidas totalitárias? Eu acredito que não. E só por isso as pessoas já deveriam poder ter acesso a armas de fogo. Tá? É um meio de efetivação dos direitos naturais.
Perfeito, Petec. Eu acho que eu vou aproveitar teu gancho aqui para fazer uma provocação, né? Recentemente nós tivemos a guerra da Ucrânia aparecendo aí como um fato relevante no cenário internacional, e um dos aspectos da guerra que não tem sido adequadamente veiculado é justamente o apoio que a sociedade civil ucraniana tem dado às tropas ucranianas na defesa contra a invasão russa. Recentemente também nós tivemos uma discussão com relação a justamente o problema que o desarmamento na Ucrânia trouxe para justamente esse apoio da sociedade civil. E recentemente, ainda mais recentemente, nós tivemos uma notícia que não sei até que ponto se confirma, de que a Polônia estaria repensando a sua política armamentista justamente por essa crise de fronteira com os russos e a possibilidade de que no futuro a Polônia possa vir a ter algum tipo de enfrentamento de guerra com os russos. Então, aproveitando esse gancho, será que nós não estamos sofrendo a velha doença dos tempos de paz? Ou seja, estamos sem guerras e, portanto, não estamos pensando em nos defender? Ou será que, na verdade, estamos esquecendo que estamos vivendo uma guerra todos os dias na rua, com um homicídio a cada 9 minutos, milhares de roubos por mês, por ano no país? Queria tentar ouvir se tu achas que isso é um argumento útil. Será que o problema da segurança pública, a guerra que nós enfrentamos na segurança pública, é um argumento útil para o armamento? Ou ele é um argumento que, na verdade, vai acabar trazendo mais tempero para essa discussão e nos levando para discussões que talvez não levem a um resultado positivo? Bom, a tua colocação é perfeita, Abreu. Me parece que nós, sem dúvida nenhuma, no Brasil, nós temos normalizado a violência e a criminalidade e passamos a aceitar pouco a pouco os termos propostos pelos criminosos e esquecendo que é inaceitável viver dessa forma. Quando acontece uma situação de guerra, parece que essa visão ela aflora, nós conseguimos tirar como que a venda que fica nos nossos olhos e nós conseguimos perceber de maneira mais palpável como é fundamental e importante esse direito. Porque nós estamos assim inebriados, nós estamos submetidos a uma condição de violência tamanha que nós vamos nos esquecendo de que não deveríamos viver assim. E situações como a da guerra da Ucrânia demonstram que é possível, inclusive contra exércitos. Veja que nós estamos falando de cidadãos que, armados, estão enfrentando soldados de um exército inimigo. Quer dizer, não são pessoas que têm um alto treinamento, que têm uma alta capacidade de utilização de armas de fogo. Alguns fazem ali um curso básico com quem sabe ensinar e a pessoa já sai operando e participa de alguma forma dessa resistência à invasão russa. E a Polônia, obviamente, se preocupa com isso pelo histórico que teve de invasões no seu país e tem revertido as medidas de acesso, de dificuldade, digamos assim, de acesso a armas de fogo, flexibilizando esse direito. Da mesma forma, a minha própria família, que veio, meu avô e meu bisavô vieram dos Balcãs, vieram da Iugoslávia, da Croácia mais especificamente, sofreram, é um território que sofreu com invasões desde o Império Austro-Húngaro até o nazismo e o comunismo, e a situação que se criou ali, naquele barril de pólvora dos Balcãs, até hoje é levada pela população com muita seriedade naquilo que se refere ao acesso a armas de fogo, porque as pessoas não sabem até que momento que elas vão ter paz, e elas sabem que a situação pode mudar de paz para guerra muito rapidamente, porque elas já passaram por isso muitas vezes. Então, fica um pouco mais fácil, é mais simples de entender isso quando se está diante de uma ameaça. E, sem dúvida nenhuma, quando nós estamos em tempos de paz, isso parece muito longe. E não deveria ser assim, sem dúvida nenhuma. Petec, acho que teria pano para manga para muito mais conversa aqui, mas eu gostaria de encaminhar já para o final, não sem antes fazer um comentário, né? Que os seres humanos eles costumam interagir com outros seres humanos sempre através de duas maneiras, né? Ou através do uso da razão, ou através do uso da força, né?
E numa sociedade civilizada, moralmente civilizada, a gente sempre espera que o uso da razão seja o único uso válido, né? Que não seja necessário usar a força. E a posse de armas de fogo nada mais seria do que um garantidor disso, né? Por mais paradoxal que seja. A posse de armas de fogo garantiria que o meio utilizado para a resolução de conflitos não fosse a força e sim a razão. Porque no momento que se tem o entendimento que todos possuem armas, ninguém vai querer usar da força, porque não vai ter tanta disparidade, pelo contrário, vai ser um equalizador de forças, né? As pessoas vão estar igualmente munidas, digamos assim, e, portanto, acho que o uso da razão seria mais útil ou menos violento, né? Mas eu queria fazer esse comentário justamente para falar que as iniciativas da sociedade civil pró uso de armas, elas têm impactado muito, né? E têm papel fundamental de conscientização da sociedade. Acho que um pouco do que a gente falou aqui, tratou aqui. E eu queria que tu comentasse aí sim, para a gente finalizar nosso bate-papo, um pouco sobre o movimento Armas pela Vida, qual é o teu papel, qual é o papel do movimento, né? O que a gente já, que o movimento já conseguiu alcançar, né? E o que vocês ainda objetivam, né? Bom, o Movimento Armas pela Vida nasceu em Porto Alegre, iniciativa de alguns empresários e, enfim, pessoas que não tinham nenhuma ligação específica com a segurança pública ou com armas de fogo, clubes de tiro, etc. Pelo contrário, eram pessoas que se juntaram porque entendiam que a situação da violência, da criminalidade, sobretudo, da criminalidade violenta em Porto Alegre era inaceitável e deu-se início, então, em 2017, a um movimento que busca, e nós continuamos trabalhando nesse sentido, busca reformas legislativas e, sobretudo, uma mudança de paradigma cultural em relação às armas de fogo. Quer dizer, que as pessoas possam voltar a lidar com esse tema, com as armas de fogo, de uma maneira mais natural, como já foi em outras épocas, sobretudo no Rio Grande do Sul. Nós ainda hoje temos centros tradicionalistas em que o gaúcho usa a guaiaca, que tem o espaço para munição e para arma de fogo, e ele já não tem mais uma munição e não tem uma arma de fogo ali, porque foi proibido de utilizá-la. Então isso impacta, inclusive, culturalmente as pessoas. A nossa tentativa é de demonstrar e aproximar as pessoas do esporte, do colecionismo, da própria noção de que a defesa pessoal, a legítima defesa armada, ela é fundamental e só pode ser exercida pelo cidadão e não pela autoridade policial. Isso não significa que nós não sejamos favoráveis a investimentos e mudanças na área da segurança pública, pelo contrário, isso é fundamental. Nós temos um problema gigantesco, que são as fronteiras extensas brasileiras. O combate ao tráfico de armas tem que ser, obviamente, tem que ser combatido, mas nós não podemos nos esquecer que é impossível que um policial esteja ao lado de cada cidadão protegendo 24 horas por dia. Isso só nós poderíamos fazer por nós e por nossas famílias. Bom, Petec, então, para finalizar, terias algum livro para indicar aí para a audiência, para os ouvintes que querem se familiarizar um pouco, começar a estudar sobre o assunto? Claro, sem dúvida nenhuma. Eu recomendaria para o pessoal que quer assim, começar a ter um contato com o debate das estatísticas e da narrativa desarmamentista, o livro do Bene Barbosa, Mentiram para Mim sobre o Desarmamento. Também eu teria a possibilidade de indicar um livro do Tim Larkin, inclusive a gente acabou não tratando disso, mas o Tim Larkin é um especialista em segurança americano que estruturou uma concepção, uma tese da agressão social versus violência associal, que trata mais ou menos da situação de escalabilidade e desescalabilidade da possibilidade de violência. Quer dizer, ele fala que a agressão social ela é evitável, ela é desescalável. Há uma forma de comunicação que alguém numa briga de trânsito, numa briga de bar, conseguiria evitar. Isso seria a agressão social. A pessoa desiste de debater, de brigar, de discutir e sai do local, deixa o local e consegue evitar uma situação.
de violência. Agora, a violência associal é aquela que muitas vezes as pessoas não pensam. E nós não podemos esquecer que o mal existe, o mal está aí. E o mal não se importa com as nossas opiniões, ele não se importa se ele tem direito ou não, um criminoso tem direito ou não de ter uma arma pela legislação, porque ele não a seguirá de qualquer maneira. E a violência associal, portanto, dentro desse contexto sociológico explicado pelo Tim Larkin, ela é dificilmente evitável, porque não há uma negociação, por exemplo, com um serial killer, não há comunicação, ele não segue as regras da vítima e nem da sociedade, ele segue as suas próprias regras. Ele não quer assustar ou informar o quão furioso ele está para a sua vítima, ele não se importa se a vítima acha que ele está falando sério ou não está, e portanto não há desarmamento ou pena de morte capaz de desincentivá-lo. A única saída, as únicas 3 saídas que se tem contra um agressor em caso de violência associal é incapacitando, deixando-o inconsciente ou então ferindo-o de morte. Querem um exemplo? O caso Lázaro. O Lázaro, só em 2021, ele invadiu uma casa em 26 de abril e trancou pai e filho num quarto, levou a mulher, a esposa, mãe desse rapaz, para um matagal e a estuprou. No dia 17 de maio, ele fez uma família refém na mesma região, ameaçando os moradores, fez as pessoas ficarem nuas, cozinharem para ele e servirem um jantar para ele. Depois ele invadiu uma chácara em Ceilândia, matou a tiros e facadas um casal e 2 filhos. Depois ele assassinou uma família inteira, rendeu o caseiro, o dono da propriedade e a filha dele. E em 14 de junho de 2021, ele entrou numa casa em Cocalzinho, em Goiás, e o caseiro estava armado e impediu a tiros que o Lázaro invadisse a sua casa e acabou obrigando o criminoso a fugir e desistir da empreitada. Esse é um caso. Nós temos um problema no Brasil que é a dificuldade de elucidação de crimes. Nós temos menos de 8% dos homicídios têm autoria identificada no Brasil. Isso significa que nós temos um Lázaro só, nós temos vários Lázaros e eles só não são identificados, não são presos e não têm autoria identificada. Portanto, contra esse mal, nós não temos outra alternativa senão incapacitá-lo ou feri-lo. Portanto, as pessoas têm que levar em consideração a existência do mal, e é isso que o Tim Larkin, no seu livro, e o nome do livro é Thinking About Crime. Gostaria novamente de agradecer o Petec e o Abreu pela presença. Acho que foi um bate-papo muito esclarecedor sobre a questão das armas e do armamento. Eu quero reforçar para todos os nossos ouvintes aí seguir as páginas do Fórum da Liberdade no YouTube e no Instagram. E também de seguir também a página do Armas pela Vida, né, Petec? No YouTube, no Instagram. Isso, por favor. Sigam a nossa página Armas pela Vida no Twitter, no Instagram e no Facebook. Nós semanalmente estamos tratando das modificações legislativas, das notícias e situações relacionadas à legítima defesa e acesso a armas de fogo. É isso aí, o melhor remédio contra as narrativas é a informação. Então, muito obrigado, Petec Abreu, novamente, e até o próximo episódio a todos. Você ouviu FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade.